Decisões estratégicas. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Forecast, onde as estratégias encontram as projeções. Programa onde falamos sobre investimentos, economia e mercado. Sempre com convidados que trazem conhecimento de ponta para quem busca aprender e entender o que está por vir. Hoje eu recebo um convidado especial, Eduardo Luczak, economista e assessor de investimento da Agnus Investimentos. Com experiência prática de mercado e uma visão analítica sobre os cenários econômicos e de capitais, o Eduardo vai compartilhar com a gente suas perspectivas sobre bolsa, juros, investimentos e as oportunidades que se abrem para quem quer investir com inteligência. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Forecast. Muito obrigado, Hernatan, de estar presente nesse programa com grandes empresários participando. É uma honra estar presente nesse momento. Que legal. Eduardo, direto ao assunto, né? Conta um pouco da sua formação, como chegou a Agnus Investimento, um pouco da sua trajetória. Então, foi um longo passo aí dentro do mercado financeiro, né? Eu já vinha desde novo, eu sempre me interessei sobre o mercado financeiro, fiz a graduação em economia, minha monografia, meu TCC foi relacionado a mercado de capitais americanos, principalmente, e desde então sempre eu já estou dentro desse segmento de assessoria já há uns 4 anos atuando como assessor de investimento. E hoje na Agnus já faz quase um ano que eu atuo nesse segmento, sendo responsável pela essa parte de assessoria de investimento aqui de Curitiba. Né? Que legal, então já tem aí uma trajetória bastante consistente, né? Mais de 4 anos nesse mercado. Né? Qual é a sua principal linha de atuação hoje como assessor de investimento? É um pouco de relacionamento com os clientes. Eu acho que esse é o principal ponto, né? De você trazer essa ponte de investimento, é criar uma relação muito próxima com os seus clientes, muito próxima com os seus parceiros, para poder dar uma sinergia, porque sem isso não há investimentos. Muito bom. Né? Hoje a gente vive um cenário econômico e macroeconômico e de mercado bastante confuso, correto? Correto. Como você avalia o atual cenário macroeconômico no Brasil? Juros, inflação, crescimento, as guerras, né? O tarifaço, ou seja, tudo isso. Como é que você tem avaliado todo esse cenário? Eu vejo como um enorme desafio, né? Tem coisas que a gente não previa que pudesse acontecer aqui no nosso país, leis internacionais sendo aplicadas aqui no Brasil, tarifaço e todas essas questões de guerra, conflitos, né, entre países que normalmente muito próximos, e hoje está tendo uma questão também que envolve a questão de uma moeda comum entre países frente ao BRICS, né, que a gente vê essa vertente também. Então é um enorme desafio e uma certa cautela em relação a essas oportunidades que a gente vê dentro do mercado de investimentos. E aí você falou, né, sobre o tarifaço, né? Hoje também estamos vivendo esse conflito aí, vários conflitos espalhados, a escalada de conflitos localizados, né? Vimos recentemente aí as manobras de navios americanos, né, se posicionando aqui no Caribe, a própria guerra Rússia e Ucrânia, os conflitos do Oriente Médio, né? E essa interferência do governo americano também aqui no Brasil, utilizando inclusive da lei Magnitsky, né? Essa lei aí que procura, por exemplo, combater crimes de narcotráfico ou terrorismo, né? Sendo usado contra autoridades brasileiras, né? As sanções. Como isso, de alguma forma, impacta aqui hoje o Brasil e os negócios aqui no Brasil, Eduardo? Eu vejo como um ponto negativo, até porque existe, além dessa lei Magnitsky, que a gente vê em muitos países, principalmente você comentou da questão dos navios americanos no Caribe, ali muito por conta da questão, possibilidade de conflito junto à Venezuela, que é um país hoje que sofre embargos econômicos através dos Estados Unidos.
E isso traz talvez uma certa insegurança dentro na nossa economia brasileira, com uma possibilidade de haver embargos aqui, por essas questões de discussões políticas que ocorrem entre Brasil e Estados Unidos, essa interferência, digamos, do governo americano em relação à nossa economia através do tarifaço. Isso tem trazido uma certa insegurança dentro das instituições, principalmente financeiras, né? No que tange a questão, possibilidade de embargos, né? Hoje a gente vê essa questão da Lei Magnitsky sendo aplicada para autoridades brasileiras e ampliação dentro dessa lei através dos seus familiares, através dos familiares essas autoridades brasileiras. É um fato novo, né? São fatos novos, recentes. Semana passada, as ações das instituições financeiras e dos bancos brasileiros despencaram, né? Muito em função dessas sanções e do próprio tarifaço e aliado a outros fatores, né? E quais são as oportunidades e os desafios, né, que nós temos aqui hoje no Brasil diante de todos esses acontecimentos? Eu vejo como uma grande oportunidade, mesmo que hoje é um ponto para aquela pessoa, aquele profissional que trabalha no segmento especulativo, eu acho uma boa oportunidade de você se precaver em relação a essas movimentações. Hoje a gente tem uma taxa de juros muito alta, existe uma perspectiva, tanto é que hoje saiu o relatório Focus, né, a possibilidade de já tem uma perspectiva desse ano baixar a nossa inflação e com o ano que vem baixar a nossa inflação mais ainda e com isso a taxa Selic reduzir. Existe uma perspectiva de uma recuperação em relação ao mercado de renda variável, principalmente também fundos imobiliários. É uma grande oportunidade de você se adentrar dentro desse segmento que hoje eu acredito que esteja muito mais amplo do que há muitos anos atrás, antes da própria pandemia, né, que a gente teve ali, que eu acho que a pandemia foi um ponto inicial para as pessoas quererem se aproveitar de ter uma renda passiva, oportunizar momentos de investimento, muito embora pela questão de preços, a gente consegue, hoje talvez, acredito que é uma ótima oportunidade para você se alavancar a longo prazo. A pandemia, para tudo, foi um ponto de virada, né? Em todos os aspectos, né? Acelerou muito do que a gente vê hoje, da digitalização, né? Ou seja, um problema mundial que trouxe, né, ameaças, naturalmente, mas que também trouxe muitas oportunidades, né? E você fala sobre um novo ciclo, né? Você fala aí sobre o relatório Focus, né? E um novo ciclo, né? Talvez um ciclo positivo para a economia, né? Com a possibilidade de redução de juros e controle da própria inflação. Na sua visão, estamos entrando em um novo ciclo de queda de juros? O que isso representa hoje para os investidores? Eu vejo como um novo ciclo, até que para os investidores eu vejo uma ótima oportunidade ali de você, neste momento, entrar dentro do mercado de investimentos, até porque é uma perspectiva de uma recuperação em relação à questão no segmento, né, de mercado de ações, enfim. Existe uma insegurança um pouco na questão fiscal que a gente tem hoje no Brasil, que influencia também nesse sentido, né? Até pela questão de impostos, aumento de impostos, isso tende a trazer uma recuperação em contrapartida a esse aumento de impostos, que existe essa perspectiva também do reduzir o PIB, né? De acordo com o relatório Focus. O relatório Focus. Enfim, nós vivemos, Eduardo, um momento de taxa Selic a 15%, né? Ou seja, há um certo descontrole da inflação, a taxa de juros está muito, muito alta, né? E a Bolsa de Valores, né? Para muitos, ela está muito abaixo do seu valor histórico, do seu valuation, né? Uns falando que a Bolsa está realmente muito descontada, né? Um termo muito técnico usado. Na sua avaliação, como é que está hoje a Bolsa brasileira? Quais são as oportunidades que os investidores têm nesse ambiente? Eu vejo uma oportunidade assim, em investimentos em tecnologia, né? Hoje você comentou descontado, ainda um certo desconto ali, mas tende a momentos de bater a nossa resistência, tem batido recentemente, né? Até pouco tempo atrás, um pouco
também muito pela questão dólar ali, que tem entrado muito no mercado de capitais americano no Brasil, isso tem influenciado também na rentabilidade da renda fixa. Eu vejo como uma oportunidade bastante atrativa para os investidores, trazer uma rentabilidade aí muito a longo prazo. Muito bom. Então, assim, na verdade, essa condição atual da Bolsa Brasileira, né, de realmente abaixo do seu patamar histórico, de valuation e atratividade, como é que está a avaliação da Bolsa Brasileira frente a outros mercados? Em perspectiva do que a gente comentou, existe a possibilidade de a gente ter uma recuperação. É claro que a gente não chega assim, a um momento de grandes bolsas como a americana, a Nasdaq, a Dow Jones, ou a própria de Londres, ou a própria da Alemanha. Existe a possibilidade de haver uma possibilidade de recuperação. Eu acredito que existe essa possibilidade. É claro que isso deve ser muito bem alinhado com a questão fiscal brasileira. Eu acho que isso impacta muito na questão da nossa bolsa, né? Tanto é a questão também a gente trouxe aqui de insegurança jurídica, a possibilidade da lei Magnitsky, questão de tarifaço, isso tende a influenciar um pouco dos mercados de capitais entrando no Brasil. E isso pode haver mudanças. E é uma oportunidade, eu acredito que a gente comentou de pandemia, eu acho que muitas pessoas se aproveitaram dessas oportunidades de pandemia para crescer, empreender e tudo mais. Eu acredito que são os momentos desafiadores que começam a surgir oportunidades. Muito bom. Eduardo Lukizak, economista, assessor de investimento, você falava sobre oportunidades há pouco, você citou, por exemplo, o setor de tecnologia, né? Quais, na sua avaliação, os setores que você acredita que podem se destacar na B3 nos próximos anos? Eu acredito que a parte de aviação tende a ter uma estabilidade nesse período. Acredito que o segmento de informação, essa parte de inteligência artificial está crescendo muito. Muitos empresários se utilizam dessas metodologias hoje para poder alavancar seus negócios. Então, eu vejo como uma oportunidade bastante atrativa. Muito bom. O que o investidor brasileiro precisa observar quando decide investir em ações aqui no Brasil, Eduardo? Primeiramente, tem que ter estômago. Tem que tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas que se aproveitam dessa falta de conhecimento das pessoas, de querer investir no mercado de ações para ter uma rentabilidade passiva, tentar entender como que funciona esse mercado, entender um pouco também o cenário da empresa, cenário macro, cenário do segmento que ele quer investir. Então tem que ser muito bem observado, né? Fazer uma análise mais fundamentalista, entender a questão de balanço, entender os planejamentos da empresa para poder estar muito bem alinhado com o seu propósito de investidor, né? Saber onde estar entrando com o seu dinheiro. É isso aí, gente. Estamos aqui agora com o Eduardo Lukizak, economista e assessor de investimento. Vamos dar um breve intervalo, já voltamos. Não sai daí. A Canopus é uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil. E em Curitiba, você conta com um parceiro autorizado que entende seu sonho, a Nax Finance. Na Nax, cada atendimento é personalizado, porque aqui o consórcio começa com escuta, estratégia e solução sob medida. Vamos simular juntos o melhor plano para você, sem entrada, sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. Eu sempre quis comprar meu primeiro imóvel, mas tinha medo de financiar. Aqui na Canopus eu encontrei uma solução inteligente e segura. Agora já estou com tudo encaminhado. Fale agora com o especialista da Nax Finance, onde os seus sonhos saem do papel. É isso aí, estamos de volta com o nosso Forecast. E hoje com a presença ilustre de Eduardo Lukizak, que é economista, assessor de investimentos,
está nos ajudando hoje aqui a desvendar um pouco sobre o universo desse mercado financeiro, né, dos mercados e capitais, bolsa de valores, né, ainda tão desconhecido para tanta gente, né? Na sua experiência, Eduardo, quais são os erros mais comuns que você vê entre os investidores brasileiros? Quais são os erros mais comuns que você vê na sua prática diária aí desse mercado de investimentos? Olha, eu vejo muitas pessoas vendo os vídeos no YouTube, não tentando se inteirar um pouco sobre o porquê daquele investimento. Muita gente fala dentro das redes sociais ali para investir em tal segmento. Não observar o que está por trás disso, né? Entender um pouco mais da notícia, né? Entender um pouco mais das informações precisas sobre aquela empresa, como a gente havia comentado no primeiro bloco. Enfim, é um pouco o que eu vejo dos erros mais comuns, né? E não saber até onde a pessoa está disposta a investir, né? Ter aquele hábito também de poupar, o hábito de poder entender um pouco da sua vida financeira. É preciso mais do que só investir, é preciso entender como pessoa se ela tem esse objetivo de longo prazo, porque investimento não é de curto prazo, é de longo prazo. Portanto, é importante mudar a própria mentalidade, né? Ou seja, primeiro aprender, né, sobre finanças, né, um pouco sobre reeducação financeira, né? Nossa geração, as gerações anteriores, não aprendia sobre esses assuntos na escola, né? Hoje a gente já vê alguns avanços. As escolas já trazem né, na sua grade curricular esse tema, né, das finanças, da educação financeira, tão importante, né? Às vezes a gente estuda tantos outros assuntos e não estuda educação financeira. Então, a educação financeira é, portanto, talvez essa mudança, né, de mentalidade em que todos precisam, de alguma forma, compreender isso, né? O que é que você acha disso? Correto, eu acho extremamente essencial, né? Para muitos, eu, no caso, não tive essa formação na educação básica, né? Eu fui buscar o conhecimento de forma muito individual, né? Hoje você tem ferramentas que você consegue se reeducar financeiramente, através, seja, por exemplo, plataformas digitais, o próprio YouTube tem informações ali, cursos, alguns jornais, né, alguns jornais têm essa forma de você entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, entender como investir, dando conselho, dando sugestões sobre o mercado financeiro, fazendo sua gestão financeira. São ótimas ferramentas que hoje você tem disponível para poder se reeducar financeiramente. Muito bom. Eduardo, e quais as estratégias que você recomenda para quem busca começar a investir? Para quem está começando a investir hoje, quais são as recomendações mais básicas que você daria aí para o nosso telespectador? Olha, primeiramente cuidar do seu fluxo de caixa, né? Entender um pouco, fazer o controle financeiro da tua vida. Segunda coisa, não pense que mercado de investimentos não é só bolsa de valores, gráfico, enfim. Você tem outras oportunidades, como uma alavancagem financeira, através da ferramenta de consórcio, uma ótima oportunidade para isso. Fazer uma proteção financeira, até para não poder descapitalizar aquilo tudo que você construiu, seja por um seguro, ou a questão de plano de saúde também, para poder fazer essa proteção, blindar o seu patrimônio, né? Eu acho que o próprio consórcio, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para quem quer começar a investir e se quer programar isso no longo prazo, poder ter uma possibilidade de poupar, né? Uma ferramenta interessante para você, faz aquela, digamos, poupança forçada, mas é muito interessante quando você chega no momento de contemplação, de adquirir um bem, enfim. Eu acho uma ferramenta muito interessante. No programa passado, Eduardo, nós tivemos aqui a presença do CEO da Nax e nós falamos muito sobre consórcio. E, naturalmente, a gente ouve muitas notícias, né, sobre o crescimento do consórcio. E, mais uma vez, você, como assessor de investimento, traz o consórcio como uma estratégia viável, né? Por que o consórcio, Eduardo? Explica para nós como, na prática, o consórcio é tão importante para quem quer começar a poupar ou quer começar, por exemplo, a iniciar a sua jornada no universo dos investimentos. Eu vejo o consórcio como um produto mais democrático, né? Qualquer pessoa consegue adquirir a possibilidade de adquirir uma carta de consórcio. Eu acho
muitas pessoas que às vezes não conhecem um pouco do mercado de investimento por questões de localidade, o consórcio é uma ferramenta muito mais democrática, você consegue atingir um pouco um público mais amplo e não tem necessidade de ter um certo conhecimento, até porque tem um profissional que pode te atender de forma muito qualificada, indicar as melhores oportunidades e dar digamos, uma assessoria também nesse sentido, né? Enfim, eu acho uma ferramenta bastante interessante de forma muito democrática. Muito bom. Então, Luke Isaac, ainda sobre esse assunto sobre diversificação de carteira, proteção de carteira, você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre construir a sua carteira, construir seu patrimônio, mas também proteger essa carteira, esse patrimônio. Quais estratégias você recomendaria aqui para o nosso público de como diversificar e também proteger a sua carteira de investimentos? Hoje a diversificação, para quem está iniciando, como eu comentei, você ter um consórcio, um seguro, um plano de saúde, não precisa ser um expert para você entrar dentro do mercado de renda variável, você pode começar de um passo mais devagar, seja para uma oportunidade mais conservadora, né? Ativos que trazem uma rentabilidade muito superior, muitas vezes, à poupança ali, através de fundos, renda fixa. Tem oportunidades ali que você consegue também ter uma renda passiva dentro desse mercado. O importante é fazer a diversificação, é olhar, ter uma visão 360 graus do mercado financeiro, porque não é só investimentos, o segmento de ações, né? Hoje o mercado de investimento é muito mais amplo, né? Sim. Hoje tem a renda fixa, né? Os CDBs, né? Todo mundo hoje já consegue aplicar pelo aplicativo, né? Da conta do banco, né? Muitas vezes ali contratando um CDB. Isso já é um investimento, Luke Isaac? Sim, já é uma oportunidade. O que você puder de rentabilizar a tua carteira, e é uma ferramenta muito interessante essas oportunidades desses bancos, principalmente os bancos digitais que estão em alta hoje, tem essa possibilidade de você criar esse hábito nas pessoas, que é um hábito muito difícil das pessoas quererem poupar, quererem guardar dinheiro. E é até uma ferramenta educacional, né? De utilizar essa ferramenta como uma forma de guardar dinheiro, né? Os bancos digitais, né? O próprio Itaú recentemente lançou também as suas caixinhas, né? Acho que quem começou isso lá atrás teve o Nubank, né? Teve outro banco digital antes ainda do Nubank que lançou as caixinhas, né? E você cria ali os seus objetivos, né? Então, você primeiro poupa, né? Para depois realizar. É a lógica do poupar, da poupança para poder adquirir ou comprar ou realizar, né? E as caixinhas trazem muito disso, né? Dessa educação financeira, né? Como é que você vê hoje no Brasil essa construção dessa mentalidade na população brasileira, do poupar, né? A gente já falou sobre educação, mas como é que você vê tudo isso, Eduardo? Eu vejo muito positiva, né? Extremamente necessária. Isso é uma forma de quebrar aquele paradigma de trabalhar só os bancos tradicionais. Você comentou Nubank, temos Banco Inter, Banco C6 Bank, e hoje está muito... Tanto é que hoje o Nubank vamos considerar o maior banco hoje, né, na América Latina, se for considerar em questão de patrimônio ali, a gente vê como uma frente bastante ampla de oportunidades, a gente vê oportunidades de rentabilidade ali. Hoje o mercado, como eu disse, o consórcio é bastante democrático, mas também o mercado de investimentos tradicionais dos bancos, principalmente os digitais, a própria XP, enfim, BTG, a gente vê como uma forma democrática de ampliar. Hoje a gente tem formas de investir muito mais amplas que muitos mercados lá fora, né? Hoje a gente tem operações para segmento PJ, operações chamadas compromissadas, que traz uma rentabilidade recorrente diária, que também uma vantagem dela em relação a uma caixinha do Nubank também é isenta de IOF. Isso traz uma rentabilidade muito atrativa para uma empresa que queira não deixar o dinheiro parado, mas querer crescer esse patrimônio ao longo do tempo. Eduardo Luke Isaac é assessor de investimentos, credenciado à XP, né? Você citou aí a XP, e temos aí dois grandes players, né, no mercado, né? Você falou de BTG e de XP, né? Como é que está hoje o mercado de capitais aqui no Brasil? Como é que estão hoje? Como é que está posicionado principalmente a XP e o BTG nesse novo mercado, nesse novo momento da economia brasileira?
Hoje ela é são grandes players do mercado, hoje eles tomam decisões, muitas questões são decididas lá fora, né? Hoje a gente tem a XP que tem o capital aberto, foi a capital feito o processo de IPO lá na Bolsa Americana, no segmento principalmente de tecnologia, né? Eu comentei da parte de tecnologia, um avanço nesse sentido para poder trazer essas oportunidades, né, para as pessoas. Uma vantagem que hoje essas plataformas têm é trazer essas oportunidades que muitas pessoas não conhecem, acabam entrando em investimentos como poupança, um título de capitalização dos bancos, e trazer essas oportunidades faz com que as pessoas tenham uma visão um pouco mais ampla do segmento, né? Estamos aqui com o Eduardo Lukizak, assessor de investimentos, e né, já estamos indo aqui, Lukizak, para o final desse episódio aqui. Eu queria saber qual é a tua expectativa para os próximos, sobre o mercado brasileiro, mercados de capitais, etc., para os próximos 5 anos. Como eu disse anteriormente, a gente vê um pouco de cautela, né, e também, de certa forma, um tanto positiva de um lado, mas uma certa cautela em relação ao mercado, né? A gente vê como momentos que a gente tem de desafiador, comentei sobre a pandemia, a gente teve um boom de crescimento, principalmente nesse mercado de investimentos, então eu vejo como uma oportunidade de longo prazo, desses 5 anos, desenvolver um pouco esse mercado, crescer um pouco mais esse mercado, grandes oportunidades de retorno, né? É claro que tem que ter uma certa cautela, entender um pouco de como que funciona os principais dados econômicos, se informar, esse é um principal fato que a gente precisa observar. Até porque um dos princípios, né, dos mercados de capitais é a garantia de que rentabilidades passadas... Correto, não garante rentabilidade futura. Não garante rentabilidade futura. É algo assim que né? a gente tem que tomar uma certa cautela dentro do próprio escritório que eu atuo. A gente tem uma visão de mais ou menos uns 2 anos ali, de 5 anos é um pouco mais complicado, até pela questão que ano que vem já tem eleições, a gente tem uma perspectiva muito desafiadora, um conflito interno político muito grande, né? Enfim, que está trazendo desafios dentro do mercado de investimento, então a gente está vendo isso com uma certa cautela, né? Qual conselho você daria para quem está começando a investir hoje? Para essa galera jovem, essa juventude aí, essa geração atual que está começando a investir. Qual conselho você daria para essa galera? Não deixe as coisas de fazer amanhã, faça hoje já mesmo. Comece a investir hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é muito a questão de se proteger, ter uma perspectiva de longo prazo. Essa é a visão que eu trago. Não deixe fazer as coisas amanhã, faça hoje. Para encerrar, Eduardo, se você pudesse resumir em uma frase, qual é a sua visão sobre o futuro dos investimentos aqui no Brasil? Olha, é como uma pergunta, essa eu acho que é a pergunta mais complicada assim, que se faz. É difícil dizer, mas assim, eu acredito que seja... não importa quais são esses desafios do que havia comentado, só comece a investir. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Forecast. E hoje nós tivemos aqui a presença ilustre do nosso querido Eduardo Lukizak. Tenho certeza que quem nos acompanhou hoje saiu daqui, Lukizak, com novos insights e uma visão muito mais ampla sobre o mercado financeiro. Né? Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Quero convidar vocês a continuar nos acompanhando aqui pela TV Cultura e também pelas redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo Forecast. Forecast. Decisões estratégicas.